Ela já está chegando. Vamos esperar aqui a nossa convidada de hoje do Café com Vinho. Ahá! Oi, bom Bom dia. dia! Bom dia, minha querida, bom dia. Tudo bom? Tudo jóia. O pessoal já estava perguntando por você. Cadê? Ah, Cadê? eu estava e ainda estou meio paralelamente numa reunião de trabalho. Ah, isso é que é bom. Essas mulheres do vinho são assim. Essas mulheres do vinho são Olha, multiprofissionais, são desafios, né? multimercado. Que a gente Multimercado, esses conjuga multimercados tudo não é aqui. nada. A Aqui é gente agenda. multipotencial. Exatamente. A gente programa a agenda, encaixa meia hora no dia da agenda, mas as agendas às vezes E é têm os seus percalços. Não tem problema. Olha, vamos começar oficialmente, então, o nosso Tintim, Deixei a café com caneca, vinho nem dessa sei onde eu manhã. deixei a minha caneca. Não Não se tem nem preocupe. caneca, nem vinho. Vinho Não tem não tem, caneca, porque não tem vinho, não não tem... ia ter, né? Se estivéssemos num sábado, num domingo, eu já estaria num espumante aqui, porque já estamos no horário de iniciar aqui os nossos espumantes, né? Como é que você fala lá Vou começar dos com o aperitivo espanhóis? aqui. Aperitivo. Estamos no O horário dos aperitivo. Já estamos aperitivos. no horário do aperitivo. É, exatamente. Mas, Exatamente. Mas estamos no meio da rotina de trabalho, então, ok. isso. Então, A vamos gente vai embora. com Vamos café mesmo. embora. Mas se vocês me permitem aqui, eu vou fazer enquanto a gente vai falando, eu vou fazer meu cafezinho aqui, porque Fica maquininha, fácil. maquininha Nespresso é vida, né? Fazendo aqui propaganda para ele. Nespresso, me Isso, nota. isso. Me nota que eu sou uma usuária heavy de vocês. Você está no escritório em casa, né, Nelly? Está no Eu escritório tô em de home casa. office, desde aí de que começou a pandemia, então a gente está aqui vivendo esse novo normal aqui, como diz o pessoal, né? Então, eu tô Pessoal, aqui e o meu consumo de café em casa aumentou. é o mesmo, não aumentou, ele é o mesmo do que era no escritório, ou No seja, serviço. ele é altíssimo. Deixa eu te falar. Deixa eu falar para o pessoal. Para quem não conhece a Nelly, Nelly é uma das castalianas aí, das antigas, né? Ela já faz tempo que faz Verdade. parte da Castalha, faz tempo que a gente degusta ao vivo e a cores, e agora faz tempo que a gente só se vê por aqui, né, Nelly? Exatamente, Lili. Eu tenho sentido bastante falta dos nossos encontros presenciais, né? Mas aqui esse online foi uma forma perfeita que a gente conseguiu aqui de manter esse nosso momento tão gostoso que é o momento do vinho, né? Então, tô aqui com meu café, que Muito bem. aliás, Então, café Nelly, é vida. para começar, se apresenta para gente, conta quem Tá você bom, é, o que você faz. tá bom. Eu sou, bom, Nelly, né? Como a Lília já apresentou. Eu sou advogada de formação, mas nunca atuei especificamente na área, e sou bancária de profissão, né? Bancária aqui dentro do mesmo emprego há 25 anos, a partir do mês que vem, entre fusões, cisões, aquisições, né? Então, estou aqui Confusões? sempre dentro do mercado financeiro aqui, e essa vida minha sempre foi uma coisa de assalariada mesmo, né? Jornadas definidas, às vezes não tão definidas, e o meu dia a dia aqui acaba sendo bem dividido, bem focado aqui no horário comercial, né? Como toda pessoa que trabalha nesse ramo. E então eu tenho aqui usado a questão do vinho, né? Então tem como hobby algumas coisas paralelas aqui entre atividades físicas e entre encontros com amigas. Antes do vinho, o que que você gosta de fazer? O que que você faz aí? A Nelly tem bastante Bom, história para contar. eu sou, como disse o pessoal aqui, eu sou a pessoa da festa, né? Meu irmão que fala, gente, quer chamar a Nelly aqui para qualquer coisa, ela está disponível a qualquer hora, né? Então eu tenho realmente uma coisa de encontros, né? Que encontrar amigos, sair para tomar alguma coisa, sair para as baladas, né? Então isso sempre teve presente aqui na minha vida. Eu pratico dança, faço aula de dança também há muitos anos, como uma forma também de ter uma atividade extra.
E às vezes, muito raramente aqui, tem uma questão de uns pedais com o marido que ele insiste para eu ir, e eu acabo tendo uma preguiça, porque normalmente é domingo de manhã, Ah, cedo, né? E aí, de manhã cedo não é comigo, gente. Eu tenho... Então, meus hobbies acabam sendo realmente vespertinos e normalmente fora de casa, né? Eram. Agora é estão boa. todos readaptados. Então, as baladas continuam acontecendo, só que online. Os encontros com os amigos continuam acontecendo, só que online. Então, essa é uma... O pessoal brinca, ah, você faz balada online? Eu faço balada online, nem que eu esteja sozinha. Eu vou ali para minha sala, ligo o DJ que está fazendo a live na hora ali, ligo a banda de rock que está fazendo a live ali na hora, E e a gente pronto. curte do mesmo jeito. Ai, que legal. Mas é isso, né, gente? Nessas situações, nada como ser adaptável, né? Eu acho que isso é um grande aprendizado. A gente tem que se adaptar e tem que tirar, assim, extrair o melhor daquilo que a gente tem, né? Como diz, é o que temos para hoje. Então, É vamos o que temos. extrair a parte positiva, né? E esse da balada eu gostei, acho que eu vou aderir. Mas isso, a maioria acontece no YouTube, você põe o YouTube na televisão ali e a sua E sala pronto. é a sua balada. Ah, gente, não tem problema, não precisa pegar Uber, não precisa pegar carro, né? Sensacional! Não precisa gastar não precisa preocupar com maquiagem, não precisa preocupar com roupa, com nada. Às vezes tá com o pijamão lá e tá na Ele live. tá na balada. Ai, Nelly. E escuta, e como que o vinho entrou na sua vida? Conte para nós aqui, Olha, Rede Nacional. o vinho entrou na minha vida quando eu era criança. Então Caramba, hein? a gente tem aqui, desde que a gente era criança, eu lembro que a gente ia fazer a compra do mês, né? Naquela época era a compra do mês. E junto com a compra do mês era um garrafão, aqueles garrafão de 5 litros, né? Que vinha com aquela redinha. A minha mãe comprava o garrafão junto e ela dava pra gente antes do almoço. Meu pai, ele trabalhava numa empresa que ele fazia algumas coisas de inox, então ele fez umas pequenas tacinhas de inox e todo dia, antes do nosso almoço, a gente tomava aquela bicadinha do vinho antes de almoçar. E a minha mãe falava, é para abrir o apetite, né? Que vem daquela coisa Eu vi do nas italiano, culturas. né? Da família italiana, o sangue está na veia, e aí a gente, desde criança, que a gente tomava vinho. Mas eram aqueles vinhos, os vinhos de mesa aqui, né? Os vinhos com as uvas. Ai, tô tentando lembrar. Não vinifique. Não Não, ai, vinícolas, as não vi. americanas. Isso, olha, tá vendo? A aula nem tanto. Aqui, o marido trouxe. Essa aqui, ó. Ai, que bonitinho! É Ai, que metade, lindo! ela punha metade dessa tacinha aqui, que acho que não dá nem um dedo de uma taça normal, e É, tem guardado com muito carinho até hoje. Isso aqui é um é. digital. Meu pai Ah, trabalhava numa empresa de balanças e ele adaptou isso aqui para ser a nossa tacinha de vinho. Ó, momento nostalgia. E a gente nostalgia. Peraí, tomava deixa eu só fazer uma esses coisinha. vinhos. Só um minutinho aqui que eu acho que eu tô com medo de eu ficar sem bateria. Então, deixa eu só encaixar Tá aqui. bom. Para conectar, para não ficar sem bateria, pelo amor de Deus, né? Sem bateria, sem Não, vinho não né? dá. Não, né? A gente sabe. E, Mas que bonitinho, esse é uma bebidinha pequenininha, então, e Uma pronto, bebidinha aquele golinho. pequenininha, um tiquezinho todo dia. E assim, os meus pais, eles tiveram uma educação com a gente de nunca negar, nunca proibir, sempre dar para explicar, dar para experimentar e explicar, né, o que significa, quais as consequências. Então a gente nunca teve aquela coisa de, ai, não deixa pôr o álcool na boca. Não tem nada disso. Responsabilidade, quer provar espuminha da cerveja? A gente provava espuminha da cerveja. Eu brinco com a minha mãe e falo assim, mãe, foi assim que tudo começou. Tem um meme que rola aí, que tem a criança tomando a espuminha que fala, foi assim que tudo começou. E aí começou com esse vinho, um vinho mais comum. Naquela época a gente não existia acesso, né, a importados, não tinha essa É, coisa toda do vinho, da produção do vinho, né? A gente não tinha essa oportunidade. Aí lá na adolescência, vida jovem, começa aquelas coisas que a Kátia até comentou ontem, né? Aí sai, toma tudo, prova tudo.
Aí Daquela entram aqueles confusão. vinhos Natal, Santomé, Chapinha, aqueles vinhos doces, né? Adocicados, horrorosos, mas que a gente adorava, fazia espanhola, misturava. Então sempre teve um vinho junto aqui na minha convivência. E aí, lá em 94, eu tive a oportunidade de ir para a Europa com os meus tios, falando aqui de padrinhos, né? Ontem vocês comentaram, né? O padrinho, a madrinha do vinho, minha tia A Rose, meu Nelia, tio. a Nelia, a fada madrinha. Eu falei vinho madrinha, mas o pessoal falou que é fada madrinha, Fada fada do madrinha vinho, do vinho fada da do caixa. vinho da casa. Então, os meus tios são os meus padrinhos do vinho, digamos assim, né? O vinho o que a gente costuma tomar hoje, né? Então a gente foi para a Europa. Eu ainda não tinha 18 anos, eu ia fazer 18, não lembro direito aqui. E aí lá eu tive os primeiros contatos com vinhos bons. Então, através dos meus tios, eu fui, né, em restaurantes, ali já começou a abertura do mercado, né? A época logo pós-Collor ali, né? Então a gente já começou a abertura dos importados, e esses acessos foram melhorando, e essas oportunidades de provar coisas diferentes eu sempre fui tendo através dos meus tios. E você sabe, né? A paixão. Aí você começa a distinguir, né, aquilo que você gosta, o que você não gosta, o que é legal para o seu paladar. E aí eu percebi que esse negócio do doce nunca foi muito a minha praia, né? Essa coisa do muito açúcar, muito açúcar aí no brigadeiro. Na bebida não tem que ter. E ali eu fui evoluindo aí para conhecer os vinhos. E em 2011 ou 2012, eu comecei a assinar um clube de vinho. Legal. A E questão dos aí, clubes de vinhos foram bem legais, porque eles incentivam a cultura do vinho, né? Lá na Espanha, a gente tem vários clubes de vinhos e clubes gastronômicos também, né? A cultura enogastronômica é muito forte, principalmente em países que têm muito turismo, porque isso conecta o turismo, a gastronomia, o vinho, a região, né? E aí porque começaram a chegar os clubes aqui também. e até então a compra do vinho era você para na frente daquela prateleira do supermercado e fica, né? O que é bom, o que eu gosto, o que é uva. E você tem a tendência de ir para as uvas mais famosas, os chilenos, argentinos mais baratos, né? Aquela coisa. Então eu não tinha muito critério para comprar. Acertava, errava. E quando eu comecei a assinar esse clube de vinho, a gente começou a receber coisas muito interessantes, porque o dono lá, ele costuma viajar, então ele ia, então a gente recebia vinho da Ucrânia, vinho lá de Israel, não sabia nem que Israel fazia vinho. A gente começou, além dos clássicos europeus, a gente começou a fazer também. Olha aqui, gente, estou recebendo uma iluminação para fazer. Eu não Ah, sou mas você tem maré, uma mas o meu assessora aí que eu vou te assessor aqui falar, tá. viu? Você tá bem Ai, na não sei se fita, essa tá luz bem. vai me favorecer, hein? Peraí, não sei se vai favorecer. Ai, Veja gente, aí, veja na desculpa. produção. Ó, primeira live da minha vida, tá? Eu não sei. Fala que você tem um contra-regra aqui, ó. Nem Ó, o eu. contra-regra. Contra-regra. Ó, aqui, Olha lá, meu assessor, meu contra-regra. olha lá, nada como ter um contra-regra. Ê! Que participou comigo de toda essa jornada de ampliar o conhecimento do vinho. Uma parte, vamos dar aqui uns parabéns, porque nada como ter apoio, né? Também é legal Nada, isso né? Você daí, vê, né? gente, aqui, ó, trouxe a iluminação para minha live. E aí foi bem interessante, foi a época que a gente começou a juntar rolha, né? Então, desde 2012 a gente junta rolha, tem vidros aqui de rolha para juntar. E esse clube, ele manda junto com a sua sócia até hoje, ele manda junto com os vinhos uma revista. Olha lá. Olha o contra-regra fazendo. Gente, contratem, tá? Vocês precisam de assistente? Contrata aqui. Essa live tá muito chique. Tá fugindo do padrão, né? Tá vendo, Lilian? Não adianta fazer roteiro. Tem que trabalhar com imprevisto. Vambora lá.
E aí, essa revista, ela traz informações sobre a região, sobre a vinícola. E aí eu comecei a ler e me interessar. O que que é um terroir? O que que é uma produção? Como é que é envelhecido? O que que envelhece? O que que não envelhece? E eu fui usando esse clube através dele. Ali não tinha muita internet, muita internet misturada, que é a revistinha do mês, né? Isso. Naquela época não tinha Google, né? Ontem eu comentei aqui no nosso encontro da Castalha que eu sou mega fã do Google, porque a pessoa fala de um vinho, fala de uma região, eu já vou no Google Maps, eu já olho onde fica, vejo onde está o país, vou ler sobre a vinícola. Então, é um pouco quando você gosta do assunto, você vai atrás e começa a entender. Eu não sou Tem especialista de muita nada, não. informação, gente. E é muito legal, porque tem muita informação hoje. E assim, quando a Castalha começou, lá em 2002, gente, a gente fazia pesquisa na Barça, tá? Eu não tinha, assim, esse Google, essa coisa. Até tinha, mas não era, assim, uma coisa que Barça, você... Barça, sabe? Então, eu ia verdade. lá na biblioteca achar umas revistas, uns livros, né? Mas assim, mas é muito legal, sim. Eu também faço as minhas pesquisas aqui no Google e tal, e aí é legal porque hoje em dia também, uma outra coisa que é muito legal são as imagens, né? A gente tem muita imagem, os infográficos explicativos, né? Uhum, Eu acho o verdade. máximo também, né? E a gente Muito começa legal. a ter aqui uma amplitude aqui de conhecimento, né? E você começa a entender um pouco mais. E eu gosto muito de história, né? Então, entender um pouco da história, aí você vai entender da produção do vinho na Europa, da região, né? Por que que tinha as castas e cada um fazia lá os feudos, né? Cada um tinha sua uva, produzia daquele jeito. Uhum. Então, é legal você estudar e entender isso. E aí depois eu comecei a comprar algumas coisas, né? Porque o que vem só no mês às vezes não dava, a gente vai comprando algumas coisas, só que aí você já começa a usar um pouco o conhecimento. E aí foi esse ponto de começar o Clube do Vinho, realmente foi uma virada aqui para mim em termos de conhecimento e de provar. Né? A gente tem falado bastante de provar, às vezes você gosta, às vezes você não gosta. Então, essa coisa do provar que é importante, né? Que é gostoso quando a Que é gente tem o acesso. conhecer por causa própria, né? Você não É, conhece só através de uma opinião de terceiros, você conhece por conta da tua experiência, né? Acho que isso que é. é Eu não sou o muito mais legal. organizada, não. Então, assim, eu sou bem esquecida. Então, às vezes eu esqueço que eu já tomei, que eu não tomei. Então, tem um aplicativo, eu uso o Vivino, né? Então, eu Uhum. comecei há uns anos para cá usar o Vivino como forma de me ajudar a lembrar o que eu já tomei, o que eu não tomei, qual a classificação É, bem que eu legal também. dei. E para mim é uma ferramenta que ajuda pra caramba, porque eu tenho todo o meu histórico lá, e às vezes eu vou pegar uma coisa, eu não sei se eu lembro, se eu não lembro, se é gostoso, se não é gostoso. Não, tá aqui. Né? Então é Ah, complemento da, lembrei. da memória. Tem que usar o digital a favor, né? Ah, mas é ótimo. Agora, com um monte de aplicativos, isso e aquilo, a gente tem que usar tudo, isso sim, cada vez mais. E usar a gente também, né? Mas, Uhum. Nelly, e aí, nessa trajetória toda, tal, como que você encontrou a Castalha? Como você se tornou E aí uma aí a minha castalhana? tia, além de ser a madrinha do vinho junto com meu tio, ela é minha madrinha de castalha, né? A minha tia Ah, os meus primos estudavam no Colégio São Luís, a minha tia participava do grupo das mães do São Luís, e aí ela conheceu a Castalha através de uma mãe desse grupo, que hoje acho que nem tá mais na Castalha, né? Que tá é meio a minha amiga desaparecido. Sandra. Minha E amiga aí ela falou, Sandra que estava também tinha os filhos no São Luís e ela postou lá no grupo das mães alguma reunião nossa, a gente ia ter alguma reunião que a gente fazia ali nos jardins. E é verdade, a Sandra não está participando mais. é. E aí minha tia falou, vai ter uma reunião, é um grupo de mulheres, elas se juntam para tomar vinho. Falei, opa, saiu para um lugar, vamos beber vinho, vamos conversar, bater papo é comigo mesmo, tô junto. E aí comecei junto com a minha tia, a gente começou a participar, acho que o nosso primeiro encontro a gente fez lá nas Perdizes, num lugar que era meio aberto no fundo, foi bem legal. É no American Cake, é É, uma casa de bolos e tal, mas que tem um espaço no fundo para eventos e a gente fez lá. É nossa, foi verdade, é muito verdade. gostoso. E Uma ali casinha assim, sabe? Muito foi meu legal. primeiro contato com uma sommelier, né, na regrinha, porque às vezes você está em restaurante, mas você não presta muita atenção, né? Então aí eu vi você lá
com a roupa, né? Que a Lilian, ela é sommelier. Então, quando ela se encontra com a gente aqui, ela vai para metada de sommelier, com roupinha, com os acessórios, né? Então, Roupa ali de trabalho, gente, tem que eu tive o trabalhar. meu primeiro contato com isso, eu fiquei Roupa de encantada. trabalho. Legal, né? Porque é a Foi coisa muito do legal aquela ritual. época. Eu Né? gosto muito dessas coisas de ritual e, O poxa, vinho, o vinho gostoso. tem isso mesmo, né? Ele tem um certo aspecto aí de ritual, de tradições, né? Tem os seus porquês. Eu acho que assim, tudo é uma questão de entender e tudo mais, mas ele tem as suas razões, os seus porquês. Sim, Quanto mais a gente vai se aprofundando, mais a gente vai gostando, né? Eu exato. também. E aí comecei a E, participar. Eu acho que depois daquele dia eu fui, acho que em quase todas os encontros que a gente fez e sempre aprendendo, né? Ali a gente tem a oportunidade de degustar alguns vinhos um pouco mais caros, porque a gente divide, né? A garrafa entre as meninas. Então a nossa margem aqui de conhecimento amplia. é, E a fichinha, foi a primeira vez que eu tive contato com uma ficha de degustação, foi pela Castalha. Nessa jornada toda, a gente fez algumas viagens, né? Então, toda viagem, a gente programou algumas viagens. E ali a gente teve também um pouco de contato com esse processo do conhecer a fabricação, que isso é uma coisa que a gente não conhece tanto quando está degustando, né? Ou quando acompanha as revistas, então a gente vê isso sendo feito, armazenado, produzido, né? A gente no Chile viu uma produção orgânica, que é uma coisa diferente do tradicional. Então, algumas viagens também foram muito importantes nesse universo do conhecimento. E é bom porque a gente traz tudo para dentro da Castalha, né? A Castalha aqui é um lugar que a gente compartilha muito, né, Lilian? a gente compartilha as experiências, né, únicas. Cada um tem a sua experiência, mas a gente compartilhando, além da gente às vezes ver que tem coisas parecidas, a gente também estimula, né, a que a gente possa também voltar nesses lugares e tal. Porque eu até ia te perguntar, quando você visitou, né, as primeiras vinícolas e tal, você já tinha esses conhecimentos de degustação ou não? Ou você visitou antes Já e tinha. também com... É diferente, né, Nelly? É Visitar a diferente. produção, quando você já tem um certo conhecimento, você aproveita mais dessa visita, né? Aproveita, Você você faz extrai mais. perguntas, né, para a pessoa que está. Então, assim, a primeira vez que a gente foi, eu não lembro se a de Mendoza foi antes ou depois da do Chile, mas eu era meio crua ainda, né? Então, Uhum. você não tem tanta chance tanta oportunidade de De perguntar e de conversar, né? conhecer, né? De Extrair conversar. também, né, o conhecimento de quem está apresentando, né? Quando a gente foi final de 2018, que a gente foi para Portugal, aí o processo foi outro. Aí a experiência foi outra, porque lá a gente já estava mais. Já tinha umas castalhas, né? Já na vida agregando, a gente já tinha bem mais conhecimento, bem mais prova, e aí a gente aproveitou bastante. E aí vimos Eu lá me vinho de lembro que vocês foram. Itália. Você foi com a Rose, né? Você foi com a Rose. Não, foi com meu marido. Portugal foi só Ah, foi com o seu foi com meu marido. marido, Ah, é. Com a tá. Rose e o meu tio, a gente fez Mendoza e fez o Chile. Ah, tá. Uhum. Então, quando você se prepara e tem mais conhecimento, você aproveita bastante essas viagens. O Sul, a gente fez também ali na região de Bento Gonçalves, fez Vale dos Vinhedos de bicicleta, que é uma experiência também Que legal. também Você é legal, né? pedala, toma vinho, né? Que é uma coisa bem gostosa que junta as duas coisas. Bom, já que vocês gostam tanto de pedalar, a gente pode marcar depois uma viagem que eu já até fiz uma degustação sobre isso e a gente pode fazer a pé, que é o caminho de Santiago dos vinhos. A gente faz o caminho de Santiago e vai parando e bebendo os vinhos do caminho, né? Então também é outra coisa para quem gosta de caminhar. Essa Ou já de está na bicicleta também, programação. porque pode fazer o caminho por bicicleta. Ah lá, o pessoal tá escrevendo bastante coisa aí para você, Nelly. É que eu não dou É, conta de. A Lúcia é minha amiga descendente de portugueses, né?
E a gente, lá no dia do aniversário do meu marido, a gente fez uma degustação ali na Vila Nova de Gaia, no Porto. E a gente foi num jantar ali na Granhams, né, que produz ali os vinhos do Porto, e a gente já estava todo mundo alegre ali, a gente trocando mensagem, foi muito legal. A Lúcia acompanhou bastante aqui, e a gente trocou muita figurinha sobre Portugal. Tem um monte de amiga minha aqui, gente, ó, a Cris tá Tô vendo, aí, olha, estão todas a convidadas para cantar Silvia, a aí. Sandrinha, a Flávia, ó, que legal, galera aí. Muito bom. Leandro, muito Ô, bom. Lili, então, e depois, assim, quando a gente começou agora esse período aqui, né, da quarentena, fazia tempo, porque assim, a Castalha presencial, a gente fazia um tempinho que não se encontrava, né, porque também não estava dando certo as agendas, a gente já estava um Aham, tempinho aí sem se ver, né? é. E a gente estava marcando uma presencial para o começo do ano, a gente estava até com a nossa missão de fazer uma por mês, alguma coisa assim, a cada 2 meses, né? Assim, tem a coisa do presencial e do online, a gente vê, o presencial nem sempre a gente consegue reunir todo mundo, né? Todas as meninas, porque às vezes é durante a semana, e aí, dependendo da localização, fica difícil para para outra. Então, eram reuniões que a gente conseguia fazer com uma certa regularidade, mas não tanto quanto a gente está fazendo agora toda quinta-feira, né? E na verdade, a gente está com meninas, inclusive, de outros estados, né? Tem sido E é muito legal legal. também, né? Tem as meninas lá do Rio, tem o pessoal lá de Minas, né? Tem o pessoal do Sul, lá de Santa Catarina. Então, assim, é legal, o pessoal de Alphaville. Eu acho assim, a ideia toda, né, de fazer, porque eu já fiz, né, assim, degustações online 1 a 1 com as minhas amigas lá da Espanha, né? Então, eu já fazia assim por Skype, aquela coisa de vamos beber um vinho online e bater papo? Legal, vamos. Mas e aí, por que não a gente fazer uma mini aula online e bater papo e também fazer a degustação, E né? tem dado super certo. E a E, gente tem e tem ficado aí umas 3, 4 horas, às vezes, né, Lilian? A gente A gente faz o teve dia que foi oficial e quase até depois o meia-noite. pós-oficial. A gente faz o oficial, né, para ter regra também, senão não Tem que dá ter a disciplina, né? Mas as para ter disciplina. indisciplinadas vão até tarde. As indisciplinadas. Mas é igual na Castalhas. Não pensem que no presencial a gente sai correndo do restaurante, Não, tá? a O gente fica até restaurante tem que tarde. expulsar a gente de lá. Eles começam a fechar o restaurante, põem as Olha, cadeiras para cima da mesa e a gente vai ficando. a gente vai ficando. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. É, é isso Ai, aí. Lili, que legal, que legal. E o que você está achando, então, do nosso momento Castalha atual? Eu brinco que assim, eu fico ansiosa pelo momento, né? Porque tem algumas coisas aqui que eu comecei nesse momento atual a colocar na rotina como momentos para que a mente fique sã, né? A gente precisa incluir na rotina aqui os nossos momentos de relaxar mesmo, de fazer o que a gente gosta, de cuidar da gente. E a Castalha, para mim, tem sido um desses momentos, né? Um momento que eu consigo às vezes não consigo entrar no horário, porque a agenda do trabalho invade aí a noite, às vezes eu chego atrasada, né? Mas eu tenho sempre a disciplina aqui de participar, e isso tem sido muito bom, porque ali a gente tem conhecido tanta gente legal, tanta experiência diferente. A gente tem o nosso mega grupo no Whats, que a gente tem trocado formação pra caramba de vinho, Agora estamos adentrando aqui na coisa da harmonização, né? Que é um outro desafio aqui dentro do vinho. Ontem fizemos nossa harmonização herege com pipoca, né? Isso. Isso tem sido muito bom, né? E a possibilidade da gente ter isso de forma mais recorrente é que tem sido legal. Acho que esse é o grande diferencial, né? De você. É muito mais fácil para participar, para trazer colegas de fora que ajudam também nessa troca de experiência. Então, eu acho que aqui tem sido. Eu acho que vai ser complementar, né? Quando tudo voltar aqui ao normal, acho que eu tô morrendo de saudade do presencial, né? Porque ali a gente toma o mesmo vinho, então a gente consegue compartilhar da experiência e dos sentidos do mesmo vinho, e online nem sempre todo mundo consegue ter o mesmo vinho
para dividir, né? Apesar da gente sempre tentar estar com a mesma uva, mas são experiências diferentes, mas eu acho que Não, elas são totalmente complementares. Então, dá para existir uma em paralelo com a outra. eu acho assim, sabe, Nelly? Às vezes as pessoas falam, ai, mas eu não tô com a uva, ai, eu não encontrei esse vinho com essa uva. Mas, na verdade, antes de nada, a gente tem que lembrar que, primeiro, o importante é a gente treinar, né? Treinar a metodologia de degustação, de análise sensorial. E aí você faz com o vinho que você tiver na mão. Então, assim, e também nesse momento de pandemia e tudo isso, nem todo mundo consegue comprar os vinhos, né? Uhum. No tempo certo, ficar indo no supermercado ou pesquisando. É. Então, é assim, é uma coisa flexível, mas que não prejudica, né, a nossa experiência, porque afinal de contas é você com o seu vinho provando aquele vinho e treinando os sentidos. E é isso que é o principal nesse momento de quinta-feira. A gente está treinando a técnica de degustação e aprendendo um pouquinho da cultura do vinho, né? Então, por Isso isso aí. que podem vir com claro que a gente vai falar de uma uva, o interessante é estar com o vinho daquela uva. Mas se não achou, não precisa se estressar, não precisa se preocupar, venha com o vinho que tiver, né? Porque afinal de E contas. é gostoso. Mas semana passada eu não consegui comprar a Monastrell, né? E vim com outro e foi Não bom tem do mesmo problema. jeito. Foi bom do mesmo jeito. Eu acho assim que tanto a gente tem que ter essa noção, né, da flexibilidade e também das possibilidades. A mesma coisa no presencial, a gente vai fazer eventos presenciais e vai ter que ser meio rotativo para poder dar oportunidade para as pessoas participarem. A gente tem gente de vários lugares, né? Então, Verdade. tem que ser um pouco rotativo. Então, assim, cada um tem sua forma. Bom, a gente está quase chegando aqui ao final, né, Li? A gente já está. Muito bom. A gente passou um Adorei. pouquinho do horário, mas porque a gente começou um pouquinho depois, não Começou um tem pouquinho problema. depois. Me atrasei aqui na agenda. Não tem problema. Então, e aí, o que que você deixaria de recado aí para as meninas, para as castalhanas e para as meninas que querem ser castalhanas, né? Para as castalhanas, eu deixo o recado de que, meninas, vamos continuar aqui com a nossa rotina, e é diária, a gente se fala quase todo dia aqui no grupo, né? E as que entraram recentemente aí no mundo online, que têm sido muito contributivas aqui e ajudado também a gente a crescer essa rede. E as que não estão ainda, meninas, venham, juntem-se a nós. Essa questão de conhecer do vinho, né? Ontem vocês comentaram ali com a Kátia um pouco do empoderamento, né? Da gente entender e poder escolher o próprio vinho. Alguns eventos aqui não é comum, né? Então você vai num restaurante, não é comum a carta de vinho ser dada para a mulher, não é comum a mulher provar o vinho, né? E que normalmente sou eu que faço quando a gente vai no restaurante, a minha tia que faz quando a gente sai com o meu tio, né? Então são as mulheres que provam e isso não é. Se você o marido pede um suco de laranja, você pede um vinho, o garçom vai entregar o vinho para ele, o suco para você, né? Então tem essa coisa de que a mulher não sabe, não entende, não conhece. Não, venham porque a gente sabe, a gente entende, a gente conhece, a gente dá palpite, né? E isso é muito bom, é muito, muito gostoso. Muito legal. Ai, obrigada, Nelly. Ó, um prazer estar com você. Muito bom sempre conversar com você, tá? E é Obrigada. isso, gente. Quem É isso, quiser, gente. estamos aqui. Juntem-se Né? a nós. Estamos aqui. Obrigada Juntos pelo a nós, convite. venham para a tribo das mulheres do vinho aqui. Obrigada. Obrigada, Nelly. Bom trabalho para Obrigada. você. Eu sei que ainda tem mais reunião, então ó, Opa, vai tem lá, uma que já bom está começando trabalho. daqui a pouco. Então vai lá e depois curta o final de semana que tá friozinho, tá bom Bom, para os vinhos aí. opa, com certeza. Hoje eu já tenho uma live aqui com dois amigos dos passados aqui, Janaína e Cassiano, que a gente vai se encontrar para tomar vinho hoje à noite. Muito bem, pessoal. É isso aí. Então, terminamos Tá aqui aí, nosso café gente. com vinho dessa sexta-feira. Obrigada e a gente se vê lá na Castalha. Nos vemos lá, gente. Obrigada. Um beijo, beijo grande. Beijo, Tchau, tchau, tchau. tchau.